Oi, gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje vim resenhar os episódios 3 e 4 de Moonlight Chicken, da Galinha do Luar, que continua maravilhosa, a qualidade se manteve aí nos episódios 3 e 4, já estamos na metade da série e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, gente, a fotografia, as músicas, as cores, a atuação de todo mundo, todos os personagens, os principais, os secundários, todo mundo maravilhoso, tô assim, passada com a perfeição dessa série, não tem como. E eu já aceitei que eu acho que eu vou chorar em praticamente todos os episódios, porque isso aconteceu no 3 e no 4. E não tem como não acontecer, porque eu já tô muito apegada aos personagens. Eu acho que todo mundo deve estar. Eu acho que esse é um dos grandes méritos de Moonlight Chicken, porque é muito fácil você se apegar, você se identificar com personagens tão reais, tão tangíveis assim, sabe? Você se sente dentro da história, você entra dentro da história de uma forma muito rápida. A gente só viu 4 episódios, tudo bem que já é metade, porque a série é curta. Mas só foram 4 episódios de 1 horinha e você já tá, tipo, tão dentro da história e tão conectado com todo mundo e, sabe, sentindo tudo que eles sentem. E aí, nossa, velho, eu assim. Fui com Deus em várias partes desses 2 episódios que a gente vai comentar aqui. E eu amo como esse roteiro tá bem feito, porque você entende as motivações de cada personagem, você entende as dificuldades, os problemas, os defeitos, você gosta até das coisas ruins, das coisas boas, você se identifica com esses dois lados de todos os personagens. Gente, que bagulho bem feito. Mas antes de eu começar a comentar certinho os episódios, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo que me ajuda bastante. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações. Compartilhem esse vídeo com as amizades, ou o vídeo talvez do primeiro episódio, dos 2 primeiros episódios, porque ali era o comecinho. Compartilhem com os amigos que vocês sabem que estão assistindo, ou que deveriam estar assistindo, porque esse BL é perfeito. E como sempre, interajam aí no vídeo para me ajudar, deixem comentários também, peguem os links na descrição para vocês verem as minhas lives lá na plataforma vizinha, também o meu server do Discord, várias coisas legais. E agora deixa eu comentar, né, o primeiro motivo de choro, que foi logo no comecinho do episódio 3, o episódio mal começou, eu já tava chorando, tipo, muito apegada, pelo amor de Deus. Porque no comecinho do episódio a gente soube, acho que vai ser uma das coisas mais importantes, assim, de acontecimento nessa série, que é o caso deles quererem derrubar o restaurante do Lundim para montar um mercado em cima, um prédio, outra coisa em cima. E aí o Wan trabalha justamente com esse projeto de derrubar o restaurante do Lundim, tipo. Quando eu soube deles quererem derrubar o restaurante, eu já tava chorando, tipo, simplesmente por isso. Eu tava, não, o restaurante é tão lindo e é do Lundim, não pode derrubar. Eu tava chorando, juro, parece uma criança chorando por causa disso. E eu me identifiquei muito com a mãe do Gaipá, quando ela reclama deles quererem, tipo, demolir o restaurante e construir outra coisa em cima, porque o restaurante é lindo e ele tem essa pegada de histórico. E ela fala um negócio que eu concordo 100%, de, tipo, qualquer dificuldade de vocês transformarem toda aquela região num mercado histórico e fazer isso num bagulho turístico, pra ganhar dinheiro com turista. Mas não, vocês são burros e querem destruir tudo e fazer o prédio em cima. E eu vejo isso acontecendo tantas vezes em São Paulo que eu fico assim chocada, porque tem muito prédio bonito aqui em São Paulo que é antigo, eles vão lá, destroem e fazem um prédio tipo comercial em cima e eu fico assim, galera, era um lugar tão bonito, vocês podiam ter usado para fins turísticos, mas não. Nossa, eu me identifiquei tanto com ela hablando ali, inclusive habla e habla, a mãe do Gaipá, ela é maravilhosa. E sobre o One tá relacionado com esse projeto, cara, não tem nem como criticar o menino, porque não tinha como ele saber. E não tem o que ele fazer também, ele não tem poder de mudar nada ali, né, naquela situação. E eu gosto demais como as coisas vão se conectando nesses pequenos detalhes da série, então o Wan ter sido promovido para trabalhar com esse projeto e quando ele conheceu o Lundin, ele estava justamente comemorando a promoção para entrar nesse projeto que ia derrubar, que vai talvez derrubar o restaurante do Lundin. Tipo, como as coisas conectadas tão bonitinhas. Ai, que roteiro maravilhoso. E eu já volto a comentar aí a questão do restaurante e como que eles lidaram com isso, né, o Wan e o Jin. Mas antes disso, meu roteiro tá talvez meio bagunçado, eu vou mudar de assunto algumas vezes, talvez. Mas eu quero comentar a relação do Limin com o Heart. Agora eu sei nomes. Eu decorei o nome de quase todos os personagens agora, podem confiar. Eu tô amando ver o desenvolvimento do Limin com o Heart. Eu já disse na resenha passada que eu me impressionei muito com a atuação do Force e do Gemini. Descobri que Moonlight Chicken é o debut dos meninos, que eles gravaram antes de My School Presidents, então eu estou muito impressionada com a estreia deles
no mundo da atuação, eles são incríveis. E além dos atores serem incríveis, eu tô muito apegada aos personagens já, então eu acho muito bonita a construção do relacionamento deles, porque tem assuntos sensíveis dentro da relação dos dois e da construção de cada um dos personagens. E eu acho que é tudo muito bem feito, tipo, roteiro muito responsável em todos esses detalhes. E é feito com carinho, sabe? Você vê que tem um carinho ali na construção da relação deles, que eu tô apaixonada em ver eles se apaixonando. É muito bonitinho. E como eles são os mais novinhos da série, rola uma inocência também comparada a todos os outros personagens, né? Os personagens mais velhos tem uma malícia, a relação do Lundim com o Wan tem toda uma sensualidade, assim, uma tensão entre os dois, que você não vê no Lee e no Hort porque eles são mais novinhos, mas é tão bonito, tipo, você vê eles tão fofinhos, se apaixonando, tipo, de um jeito inocente. Ai, é a coisa mais fofa do mundo, eu não tenho condições. Eu achei a coisa mais linda do universo a cena em que eles acordam juntos e aí eles ficam brincando com a mão e as perninhas entrelaçadas. Que fofos! Vontade de botar num pote e cuidar pro resto da vida. Eles são muito bonitinhos. Eles são bonitinhos até nas cenas que eles estão aprontando, tipo, eles bebendo da garrafa do pai do Hort e o Hort colocando uma outra bebida pra fingir que eles não deram um micro gole naquela bebida. Eu achei muito engraçado. Mas até eles aprontando eu gosto, eles fugindo de casa juntos. E aí eu tô muito feliz que o Lee tá cada vez mais sabendo linguagem de sinais. Então, tem até cenas que a série não se dá o trabalho de, tipo, traduzir o que eles estão falando, eles ficam só falando na linguagem de sinais e a gente consegue entender tranquilamente o que tá rolando na cena, nas construções. Tem cenas que eles escrevem no papel, tem cena que o Lee fala em voz alta pra gente entender, mas tem certos detalhes que a gente nem precisa dessa tradução, digamos assim, e eu acho muito bonito a série fazer desse jeito e a gente vê o Lee aprendendo, coisa que, pelo que eu notei, os pais do Hort não fazem. Então, parece que... Porque a mãe dele chega no quarto, escreve sei lá o que lá no papel e entrega pra ele. Eu não lembro o que ela tava falando. Mas eu tive a impressão de que os pais dele não têm esse esforço de saber falar com ele na linguagem de sinais. A gente não viu em nenhum momento da série eles falando, né? Então, ver o Lee fazendo esse esforço pra se comunicar com ele, e o Hart até agradece esse esforço, né? Porque ninguém tinha feito isso por ele antes, então ele tá tendo ali um amigo, um conforto, eu acho muito bonitinho. E eu queria fazer um comentário sobre a edição de cores de todas as partes que a gente tá mais focando assim no Hart e no ambiente dele, porque quando ele tá em casa, principalmente no primeiro e no segundo episódio, todas as cenas na casa dele são muito mais escuras e elas são muito azuladas, que dá aquela sensação de tristeza, de solidão, que era uma coisa que ele sentia muito ali dentro. E conforme agora a evolução dele com o Lee tá acontecendo, a gente vê as cores um pouco mais quentes, né? Então, por exemplo, na cena que eles estão fazendo aquele barquinho ali pro feriado tradicional, a cena já é muito mais quente, já tem as cores mais quentes, mesmo eles ainda estando na casa do Hart, e quando eles saem da casa, as cores são bem diferentes. Eu gosto desses detalhes, assim, que compõem o desenvolvimento ali deles. E o Lee e o Hart estão sendo, assim, o conforto um do outro, como eu tinha dito. E não é só o Lee que tá sendo esse conforto pro Hart, o Hart também tá sendo um conforto para ele, porque o Lee também tem as suas questões. E é isso que eu mais gosto nesse casal secundário, que eles não são aquele casal jogado que tá ali só pra chamar público ou algo do gênero, ou só pra ter umas cenas pra dizer que teve, sabe? Eles são bem desenvolvidos, eles têm muitas cenas, e eles são desenvolvidos individualmente, não é só o lance da relação deles, mas a gente vê muitas cenas deles longe um do outro, principalmente, claro, do Lee porque ele que é o sobrinho ali do Lundin, do nosso personagem principal, então faz sentido ter um pouco mais de foco nele, mas de qualquer forma eu acho que os dois meninos são bem desenvolvidos separadamente, e isso acrescenta bastante na relação deles juntos, né? Ah, eu gosto pra caramba. E aí eu também quero comentar sobre o Lee com o tio dele, né, com o Lundin, porque tivemos altas tretas nesses dois episódios e eles entregam muito na atuação. Gente, o Force brigando com o Worth, porque o Worth é gigante, né? O homem é enorme. E assim, ele deu um medinho, sim, ele tipo, gritando ali, ficando puto com o Lee. O cara é enorme, não dá pra dizer que você não ia dar uma tremida ali na base, porque, né,
dá um medinho. E o Force todo ali, tipo... Porque o Limin é cabeça dura, ele é respondão, né? Ele bate de frente com o tio e o Force atua tão bem nessas cenas que eu tô assim, ó, muito impressionada. Porque o Worf é um ótimo ator. E o Force não fica pra trás, sabe? E eu acho tão naturais as brigas deles, a gente vê da onde elas partem, por que elas estão acontecendo, como que cada um tá pensando, e a gente também vê que eles se importam um com o outro, e é justamente por isso que eles brigam, né? O Limin quer que o tio entenda ele, enquanto o Lundin, ele quer cuidar do Limin, é o nenê dele ali, ele quer que o Limin faça as coisas do jeito que ele acha certo. Só que os dois têm uma visão de mundo muito diferente, inclusive eu gosto muito da visão das coisas do Limin, porque tudo bem que ele tá confuso e eu acho que é uma confusão muito natural de adolescente, de você não saber o que você vai fazer, de você ter ideias diferentes do que você quer fazer e você quer testar as coisas, descobrir o que você gosta. E eu acho que ele tá certíssimo mesmo em querer, sabe, explorar o mundo, explorar profissões até ele achar o que faz ele feliz. E eu gosto de como os problemas dele são bem sérios, mas são muito adolescentes e ele lida com os problemas dessa forma. Então ele lida com o tio dessa forma, né? Eu falei, ele é super respondão, ele é bem teimoso, igual o tio. E ele é do tipo que vai fugir, que, ai, tô cansado, não quero mais lidar com isso. Aí ele não atende o celular, passa a noite fora. Isso pra mim é muito adolescente, porque inclusive eu fazia coisas assim quando eu tinha a idade dele. Então, não sei vocês, mas eu me vejo muito, tipo, quando eu era adolescente no Limin, porque eu falo, mano, é o tipo de solução 100% adolescente. Tipo, eu não quero conversar, eu vou fugir, eu vou me divertir aqui um pouco e depois eu resolvo, sabe? E resolve de um jeito ruim, tipo, não sabe resolver as coisas. E aí a gente esperava que o Lundin fosse a pessoa que soubesse responder, que soubesse lidar com isso, mas ele não sabe também, porque o Lundin só quer cuidar do menino, mas ele quer que o menino faça as coisas do jeito dele, do jeito que ele acha certo. Nessa posição muito de uma pessoa mais velha, conservadora, com ideias mais tradicionais, enquanto o Limin quer viver a vida dele, quer ir pro exterior, quer ir trabalhar, sabe? Não precisa fazer faculdade correndo, nem precisa se não quiser, e tá tudo bem. Só que pro Lundin não é assim. E eu gosto demais, eu acho que a melhor parte de todo esse drama aí do Lundin com o Limin é que o ponto em comum entre eles e exatamente a parte que faz com que eles se entendam no final é o One. O One é a pessoa que consegue conversar de igual para igual com os dois lados, fazer com que tudo fique um pouco mais tranquilo, que eles consigam pensar como o outro tá pensando e se entender, porque o One ele tá bem no meio ali, né, no age gap entre o Limin e o tio, ele tá exatamente ali no meio. Então ele consegue conversar muito bem com os dois lados, e ele dá ótimos conselhos pros dois, né, principalmente pro Lundin, que eu acho que é a pessoa que mais tem que entender, porque ele é o adulto da relação, né. Então, eu gosto do One exemplificando de um jeito bem na entrelinha, assim, com o Lundin, mostrando a relação dele com o pai, que a gente percebe ali na conversa que é, na verdade, um padrasto, mas que ele lida como um pai, e que no começo ele não gostava muito, e aí ele entendeu que o pai, né, tinha uma ótima relação com a mãe dele, cuidava bem da mãe dele, ele foi aceitando, e hoje em dia os dois se dão muito bem. E eu acho que é uma relação, é um exemplo positivo de uma relação com pessoas de idades diferentes, sabe? Ele fala que hoje em dia até o pai entende ele mais do que a mãe, coisas assim, pra ver se o Lundin entende, aí o Lundin fica tipo, ah, então eu sou um péssimo tio, né? E claro que não, mas ele tem que aprender a ouvir o Limin, a querer entender como que o Limin entende as coisas e, né, pensa sobre a carreira dele, sobre o futuro dele. E aí eu amo o One falando que se ele pudesse, se ele tivesse na idade do Limin de novo, talvez ele nem tivesse feito faculdade, ele tivesse feito coisas diferentes. E eu me conecto muito com essas partes, porque eu acho que eu me vejo muito no One, inclusive mais um personagem do Mix que eu me identifico muito, porque eu já me identificava muito com o personagem dele em Thousand Stars. Mas, enfim. E aí, eu acho que eu me identifico porque eu tenho a idade próxima ao que seria a idade ali do One na série, e não sei, eu também consigo entender os dois lados, tipo, conseguiria entender o Lundin e o Limin e fazer essa ponte, assim, eu acho, pelo menos. Então, eu gosto muito de ver o One sendo essa ponte entre os dois e fazendo as coisas ficarem mais tranquilas. E no final, ele até fez aquela festinha surpresa ali, que foi o aniversário do Lundin, pra tentar também acalmar um pouco as coisas, e aí o Limin que levou o bolo, e eles ficaram mais tranquilos e fizeram ali as pazes. Aí o Lundin olhando pra foto dele com o Limin, é a coisa mais fofa do mundo. Então, eu acho que no final essa relação entre o Lundin e o Limin vai ser uma das coisas mais fáceis de se resolver aqui na série, por conta dessa ajuda toda do One, principalmente, né? O Lundin é meio cabeça dura, mas ele quer o melhor pro Limin e ele
tá tentando entender o Limin, então eu tô bem ansiosa pra ver como que vai ser como que vão ser as próximas cenas entre o Lundin e o Limin. E voltando a focar no nosso casal principal, enquanto o Wan tava tentando contar pro Lundin que ele sabia ali do que ia acontecer com o restaurante, do projeto de derrubar e tal, a gente soube por que o Lundin tem esse pé atrás, assim, de entrar numa nova relação e qual que é a relação dele com o restaurante, o quanto que ele gosta do restaurante. A gente soube vendo um flashback do antigo relacionamento dele. Eu não esperava ver ele, tipo, montando o restaurante junto com o ex dele. E eu acho incrível o fato de que ele ter sido traído pelo ex se liga tão bem com a acusação que o Alan fez de estar sendo traído pelo Wan junto com o Lundin, né? E aí, nossa, isso nos próximos episódios eu quero muito ver como eles vão desenvolver, porque se liga tão bem o passado dele com o que tá rolando agora ali com o Wan e ele e o Alan, né? Mas, enfim, eu queria muito comentar sobre o flashback também, que, primeiro, o ex dele é atuado pelo Papen, apenas um dos melhores atores da GMMTV, que eu queria tanto ver como um protagonista de série, não precisa ser de BL, mas eu queria ver ele, tipo, como o incrível protagonista de alguma série, porque o papel é tão bom, vocês não estão entendendo, esse homem entrega tanto, e eu só vejo ele nos personagens menores, assim, tipo, nunca vejo ele como foco da série, eu queria tanto, porque ele é tão bom. Eu dei uma leve morrida, assim, vendo as cenas do Papen e do Earth se pegando, não imaginava, não imaginava que eu precisava ver isso até eu ver, nossa, muito obrigada, Alf, por esses momentos, mas, na verdade, quando a gente teve esse primeiro flashback, eu tava chorando, que nem uma criança, assim, eu chorei horrores de ver o relacionamento do Lundin com o ex dele. Porque a gente primeiro vê a parte feliz, e eu já tava chorando nessa parte, da parte feliz do relacionamento deles, porque a gente vê eles montando o restaurante, eles brincando com o gato, eles vendo filme juntos, eles se amando, eles super fofos. Era um casalzão. E enquanto eu ia vendo as cenas, eu tava chorando porque eu só conseguia pensar que deu ruim, né? Porque a gente sabe que o Lundin é solteiro, então em algum momento deu ruim. E aí na minha cabeça eu só pensava, das duas uma, ou o cara morreu, ou o cara traiu o Lundin. E aí, infelizmente, foi a segunda opção. Eu acho que teria doído menos se ele tivesse morrido, sei lá, num acidente ou alguma coisa assim. Porque, não sei explicar, dói muito ver ele traindo o Lundin. Porque eles tinham um relacionamento lindo, que parecia perfeito, tudo maravilhoso. E ver ele mentindo pro Lundin na cara dura, dói demais. Eu não sei se é porque eu tô muito apegada ao Lundin, ou se é porque me irrita muito esse lance de traição, assim. Mas eu fiquei assim, como ele foi capaz de magoar o Lundin. E aí eu, tipo, chorando, assim. E disso tudo também eu acho muito interessante como, no final das contas, o restaurante ainda é muito importante pro Lundin. E é importante de um jeito meio conflitante, assim, né? Porque traz memórias ruins, mas também traz memórias boas. E ele tem gosto de fazer aquilo tudo, mas ao mesmo tempo tem todo o problema da grana. Então, é uma coisa muito conflitante a relação do Lundin com o restaurante, apesar dele gostar demais, dele ser apegado demais àquele lugar, né, e o trabalho dele e tudo mais. Então, eu acho isso tão bem feito. Mais uma vez, ó, roteiro maravilhoso, tá tudo lindo. E dessa conversa do Lundin com o Wan, eu queria muito comentar uma coisa que eu já poderia ter comentado na resenha passada, que é a naturalidade com que a série trata a sexualidade dos personagens. Então, não é o tipo de série que ignora a sexualidade deles, que é tipo, não vamos falar nenhuma palavra, não vamos tocar no assunto, não é esse tipo de série. E também não é o tipo de série que tem que deixar tudo explícito, tudo tipo, certinho aqui, e vamos militar pra fazer a cota. Não é esse tipo de série. Você percebe nas falas, na construção ali do roteiro das coisas que não é assim. É o tipo de série perfeita, inclusive. Porque eles tratam com muita naturalidade. Então, lá no primeiro episódio, logo no comecinho, né, que o Lundin e o Wan vão ter a noite deles ali, a primeira noite deles, enquanto eles estão flertando, ele fala, você sabe da minha preferência, né? Tipo, pronto! Isso já te explica tantas coisas de um jeito tão natural, sabe? E aí, nessa conversa aqui sobre o antigo relacionamento do Lundin e o restaurante e tudo mais, ele comenta pro Wan como ele queria provar pra irmã dele que existe sim amor entre dois homens, mas como o relacionamento deu errado, ele meio que não conseguiu provar isso pra ela, né? E eu gosto demais do Wan falando que traição ou uma relação dar certo ou não é sobre caráter, é sobre as pessoas que estão ali na relação e não sobre sexualidade, não sobre gênero, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E eu amo demais a série falando isso, porque parece que
existe muito na nossa sociedade, assim, acho no mundo inteiro, essa concepção errada de que porque é um relacionamento LGBT, existe muita promiscuidade, coisas assim, e aí, ai, traição, blá blá blá. Sendo que, nossa, mano, é o que o An falou, casal hétero termina todo dia, tem casal hétero se traindo todo santo dia, sabe? E aí a galera joga isso como se fosse uma coisa da comunidade LGBT, o que não tem nada a ver. Então eu fiquei bem feliz da série tocar nesse assunto e falar que é uma questão de caráter e não de gênero, sexualidade ou algo do tipo. Depois o An finalmente conta pro Lundin que ele sabia da venda ali do restaurante, como ele se relaciona com a empresa, com a venda e tudo mais, ele contou tudo, né? E aí, o que eu amei nessa cena é que o Lundin, a primeira coisa que ele fala é: eu não vou ficar bravo com você, Wan. E aí ele sai da cena puto da vida, tipo, chutando o chão quase. Ele sai muito pistola da cena ali que eles estão, acho que é tipo um farol, assim. Ele sai muito pistola, sendo que ele falou há 2 segundos que ele não ia ficar bravo. É muito bom. Mas depois, em outro momento, ele conversa assim, mais de boas com o Wan, e ele fala, né, eu disse que eu não ia ficar bravo. E aí ele assimila melhor os sentimentos, mas eu gosto como tudo isso é muito adulto. Então, todo o jeito que o Lundin lida com a situação é muito adulto. Ele fala que ele não vai ficar bravo, porque realmente não tem necessidade de ficar bravo. Mas também não tem como não ficar bravo na posição dele, sabe? Então ele sai pistola, mas ele lida com as coisas, tipo, com respeito, sem fazer um surto desnecessário. Enquanto, assim, ele tem maturidade e ele ainda respeita os próprios sentimentos dele. Eu acho que tudo isso é tão adulto. E a gente não vê isso em outros BLs, porque me citem BLs aí que lidam com as coisas de forma adulta. Me citem BLs que tenham problemas adultos do dia a dia, além de Moonlight Chicken, porque eu não consigo pensar, pensando na Tailândia, pelo menos. E, ai, eu fico tão feliz de ver eles assim, e eu me sinto também um pouco velha enquanto eu vejo isso, porque eu me identifico muito, porque eu já tô ali na idade do Wan, né? Eu fico, ai, é tão bom me identificar, mas ao mesmo tempo eu fico, meu Deus, né? Chegou esse momento da minha vida que eu tô me identificando muito mais com isso. Mas eu fico feliz, eu acho que a gente tem que aproveitar muito cada fase da vida, então eu fico feliz de estar aproveitando essa fase vendo o Moonlight Chicken, que me faz me identificar e me relacionar com tudo isso, que tá sendo maravilhoso. Outra coisa que eu gosto muito sobre o Wan é ele quebrando a cabeça sobre ele amar o Lundin ou não, como que a relação deles vai ser construída, sendo que eles já começaram pelo, tipo, passo mais intenso de toda a relação, assim, né? Eles já começaram transando, ele fala, como é que eu posso construir uma relação toda, um amor, um relacionamento legal, sendo que a gente começou por isso, sabe? Eu gosto muito dele estar com esse conflito interno, e eu gosto mais ainda do amigo dele, do Gon, indo lá aconselhar ele. Inclusive o Gon, assim, ó, os melhores conselhos dessa série, eu tô, assim, impressionada. Ele é um personagem secundário, mas ele é ótimo, ele é um dos meus favoritos ali dos secundários. E aí o conselho maravilhoso foi: imagina se vocês construíssem toda a relação e chegasse na hora do sexo e o sexo fosse uma merda e vocês não tivessem conseguindo se conectar nesse ponto. Vocês já começaram com uma vantagem, entendeu? Vocês já sabem que vocês se conectam nessa parte que é super importante no relacionamento. Então agora vocês constroem o resto. Se der tudo certo, deu tudo muito certo, porque daí vocês se conectam em tudo. Eu achei um ótimo conselho, mas o melhor de todos foi o último conselho que ele deu, que foi: resolve primeiro a sua relação antiga, pra daí partir para uma nova, não é mesmo, Wan? E enquanto ele aconselhava super bem o Wan, ele também aconselhou muito bem o nosso senhor Alan, que surgiu finalmente aqui, que apareceu bastante, mais no episódio 4, que a gente tava assim, ó, e esse Alan aí, quando que ele ia aparecer, né? Quem tinha visto o trailer tava ansioso pra ver ele finalmente apareceu. E eu amo o Gon jogando umas verdades na cara do Alan, sendo bem sincerão, do tipo, cara, para de tentar, tipo, quando ele falou, ai, o que eu deveria fazer? E aí o Gon, nada, você devia tentar não fazer nada, porque você só tá fazendo merda, né? Isso foi muito bom. Porque ele fala, né, que o Alan fez as coisas, a gente não sabe exatamente o quê, mas ele fala que o Alan fez as coisas sim com boas intenções, mas que não deu certo, porque ele não perguntou o que o Wan queria, né? Então ele fez bobagem. Ai, gente, e o Gon muito bom jogando isso na cara do Alan. E ainda sobre personagens secundários, que eu amo demais nessa série, eu quero muito falar sobre a mãe do Gaipá.
E a cena dela com ele ali no sofá, eles conversando sobre a sexualidade dele, ele perguntando se ela se arrepende por ter um filho como ele, um filho gay. E ela foi incrível em tudo que ela falou, por mais mães no mundo como ela foi maravilhosa, super pontual ali em tudo que ela disse. Muito bom mesmo, acho que foi uma das melhores cenas dessa série toda, eu acho. Pra mim, foi muito boa. E eu gosto do tipo dela, assim, ela é muito mãezona, mas ela tem uma vibe meio vó, assim, um pique, não tem? Ah, eu acho ela muito boa, porque ela é carinhosa, ela dá ótimos conselhos, mas ao mesmo tempo ela é engraçada, ela também fica pentelhando ele pra arranjar alguém, porque é isso que ela quer. Ele pode arranjar quem ele quiser, mas ele tem que ter alguém, ela não quer que ele fique solteiro, e eu acho muito engraçado, não sei, pra mim passa uma vibe de vó, pelo menos na minha experiência pessoal, assim. E aí a gente teve ela também maravilhosa cantando a opening da série, que voz bonita, eu fiquei assistindo, eu acho umas 3 vezes, eu acho, essa cena, porque eu fiquei voltando assim, tipo, nossa, olha como ela canta bem, a cena é tão fofa, é tão, dá um quentinho no coração, maravilhoso essa cena. Só que por conta dela ficar em cima, e a gente viu várias cenas dela falando sobre o Guy Pá arrumar alguém, né, arranjar alguém, a gente sabe que ele gosta do Lundin, que ele tá tentando flertar com o Lundin, mas que não tá dando muito certo, né? Mas ela frisa muito que ela quer que ele esteja com alguém, porque... E quando ela não estiver mais ali, né, ele só tem um ao outro. E a gente viu um pouco depois ela com umas pílulas, assim, ó, se essa série matar a mãe do Guy Pá, eu vou ficar muito pistola. Independente do que aconteça com ela, eu acho que a série não vai deixar o Guy Pá terminar solteiro, ou pelo menos sem algum início de alguma coisa com outra pessoa. A gente sabe que não vai ser com o Lundin, porque ele tem o One, e o couple oficial, assim, da GMMTV do Cal, do ator, é o First, que é o ator que tá fazendo o Alan. Então rola aí esse boato, digamos assim, essa possibilidade do Guy Pá no final ficar com o Alan, o que eu sinceramente não quero que aconteça, eu prefiro que o Guy Pá termine solteiro, ou termine, sei lá, com um lance com outra pessoa aleatória que surgir. Traz o Pauin, sei lá, vamos reviver Never Too Late, sei lá, traz qualquer outra pessoa, traz o Papod, mas pra quem entende dos casais no Cal. Vocês devem estar rindo da minha cara. Mas eu não queria o Guy Pá com o Alan, a não ser que eles me deem um motivo muito bom, uma coisa que eu fique tipo, realmente foi bom aí. Mas não sei, eu fico meio assim, eu acho que a série vai forçar First Call só por conta da mãe ficar tipo, você tem que arrumar alguém, sabe? E no quarto episódio a gente teve um momento natalino, né, que começou com o One indo pro restaurante do Lundin com enfeites de Natal pra eles enfeitarem juntos, o que eu achei a coisa mais bonitinha do mundo. Ele colocando barba de Papai Noel do Lundin, muito fofo. E mais fofo ainda do que isso foi a noite de Natal do Limin com o Hart. Acho que foi um dos momentos mais bonitos da série até agora, se não, assim, o mais bonito da série toda. Foi muito lindo mesmo, tudo que aconteceu. Então, primeiro que eu acho já muito especial o Limin ter ido atrás de um lugar como aquele para levar o Hart. Então, ele encontrou ali uma igreja com outras pessoas surdas para o Hart poder conhecer outras pessoas como ele, se identificar, né, ter uma troca mais legal. E eu fico muito feliz com toda a sensibilidade do roteiro para lidar com isso. Então, o Limin, que trazia dúvidas muito inocentes, né? Como eu disse, o Hart e o Limin trazem muita inocência pra série, então o Limin tinha dúvidas ali genuínas sobre como ele pode manter a amizade, o relacionamento dele com o Hart e como que ele pode lidar com tudo e como ele pode ajudar também, principalmente. Então eu gostei de ver essas dúvidas inocentes, enquanto a gente tinha respostas muito inteligentes e muito responsáveis e também muito carinhosas do moço lá da igreja. Não sei se eu posso chamar ele de padre, não sei exatamente o que ele era, mas enfim. O moço deu respostas, assim, impecáveis, e toda a cena foi muito bonita, principalmente depois quando o moço fala o discurso ali de que cada pessoa tem a sua própria definição de felicidade, mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham seus próprios problemas, e aí a série começou a mostrar cada um dos personagens tendo momentos de felicidade, mas também tendo seus momentos ali de problemas, de dificuldades, de preocupações, e é isso que faz a série ser tão assim, sabe, tão perfeita, a gente se conectar com tudo e todos, tipo, vai ter com certeza um personagem que você vai se identificar, não tem como, e aí você se identifica nas coisas boas, na definição de felicidade, e na definição ali de problemas, do que pode acontecer, e enfim, né, de todas as preocupações. Essa cena foi muito linda, e ela foi mais bonita ainda com toda a composição que veio da música junto. Então a gente teve o Ford, que é um lindo, fofo príncipezinho maravilhoso, eu gosto demais da voz dele, eu acho que o Ford tem
assim, uma das vozes mais bonitas dos cantores aí da GMM, de todo o grupo aí da GMM TV. E aí eu fiquei muito feliz, né, de ver o Ford cantando numa cena tão bonita, e a cena foi toda linda. Ai, foi tudo maravilhoso, pra mim foi o ápice dessa série esse momento. Agora, pra encerrar esse vídeo, eu preciso falar de toda a polêmica e do Alan, né? Ele é a polêmica da série, né? Eu tô adorando. Então, primeiro eu queria comentar o primeiro encontro do Alan com o Lundin. O Alan já tava desconfiando, porque ele já tinha visto fotos do Lundin que o Wan tinha postado e coisas assim, já sabia que tava rolando alguma coisa entre os dois. E aí eles se encontram quando o Lundin vai resolver as documentações do carro dele, e o Alan é justamente o cara que trabalha ali no banco e que pode ajudar a resolver essas partes. E vocês não acham completamente genial o fato do Alan ser justamente o cara que trabalha com essa parte de empréstimos e essas coisas assim dentro do banco? Porque eu acho muito genial. Nossa, como eu acho genial que o Alan é o ex do Wan e trabalha com um banco, e aí o atual do Wan, ou o futuro namorado, whatever, do Wan, é justamente o cara ferrado de grana e que precisa do banco que o ex dele trabalha. Gente! E nessa cena desse encontro, eu gostei que a gente vê nitidamente que o Alan tava, tipo, se mordendo por dentro pra querer enfrentar o Lundin, perguntar alguma coisa. Ele tava, mano, eu não acredito que eu encontrei esse cara aqui no meio do meu trabalho, sabe? E ao mesmo tempo ele mantém a compostura, ele age profissionalmente, mas também frio e distante, e o Lundin até percebe um pouco isso. Eu achei essa cena tão boa. E o First, vamos elogiar, vamos exaltar esse ator maravilhoso, por favor, né? O First, eu acho ele na vida real, assim, um bolinho. Pra mim ele é muito fofo, muito bolinho, e ele sempre faz uns personagens meio cabeça dura, meio pentelhos, assim, meio irritantes e chatos, mas pra mim o Alan é tipo o ápice disso, e ele tá atuando muito bem do Alan, porque o Alan tem um ar meio arrogante, mas ele não chega a ser exatamente arrogante, mas ele é bem egoísta e ele faz as coisas erradas achando que ele tá tendo o motivo certo e coisas assim. E eu acho que o First tá entregando tanto nessa vibe, assim, porque é literalmente a vibe dele. Todas as cenas que a gente vê o Alan com o Wan no apartamento discutindo, ou a cena do Alan ali com o Lundin, e até a cena final ali de toda a discussão, o Alan, ele pode estar parado e você sente essa vibe meio estranha dele, meio, tipo, arrogante e chato e sei lá, não sei explicar, que eu acho que o First tá atuando super bem por causa disso. E sobre o bendito confronto ali final que o Alan chegou e acusou o Wan de trair ele, coisas assim, quando eu vi o trailer piloto de Moonlight Chicken, ou seja, o primeiro trailer de todos que eles anunciaram que a série ia existir, ia ser feita, naquele trailer, eu até voltei pra reassistir pra ter certeza do que eu tinha visto. Naquele trailer, a gente tinha muito a impressão de que ia rolar traição mesmo por parte do Wan, que ele realmente ia estar no relacionamento com o Alan ainda, tipo, né, sem as coisas acontecerem como a gente tá vendo aqui em Moonlight Chicken. E aí ele ia começar a se relacionar com o Lundin, ia rolar o plot de traição e sei lá como que as coisas iam se resolver. Mas lá no trailer piloto mesmo, já parecia que o Wan tava mais distante do Alan. A gente não consegue dizer 100% de certeza que ia rolar a traição mesmo ou se não ia. Então não tem como a gente dizer se o Alf e a equipe de roteiro dele, né, o Best, que é o roteirista principal dele, se eles realmente mudaram o roteiro do trailer pra cá ou se já era a ideia mesmo e o trailer que fez ali uma polêmica porque parecia que ia ser traição e não ia ser de qualquer forma. Não tem como a gente saber, mas o Jojo, que é um outro diretor da GMM TV, ele acabou comentando que o Alf realmente mudou certas coisas no roteiro, acho que desde o trailer piloto pra cá, pode ser que tenha sido isso, pode ser que não, eu acho que sim, mas enfim, lá parecia que era traição, e aí, não sei se vocês acompanharam a tour, na época, assim que eles lançaram o trailer, muita gente deu hate no trailer e falou que, ai meu Deus, traição, blá blá blá. Primeiro, preguiça da pessoa dar hate na série que nem foi lançada. Você nem sabe como que eles vão lidar com o plot de traição e você já tá dando hate. Mas infelizmente essa é a realidade de uma porcentagem muito grande do fandom de BL, porque muita gente surta e dá hate por nada, sem nem ver o que tá acontecendo, enquanto coisas que as pessoas deviam problematizar, elas não problematizam. Eu nunca vou entender por que isso acontece, mas enfim, as pessoas são assim, estranho. E aí eu acho que o Alf e o Best acabaram realmente dando uma amolecida, assim, no roteiro pra
digamos, não vou dizer agradar, mas pra não entrar tanto em conflito com essa parte imatura do fandom de BL, que infelizmente é grande, que faz barulho, um barulho chato, que você fica assim, ó, ai, descansem, sabe? Mas não descansam, e aí foi enchendo o saco. Eu acho que mesmo se rolasse a traição explicitamente ali do One, eu acho que eles iam saber lidar sim com o roteiro e que ia ter saído uma coisa legal. Talvez seria mais interessante até pra série dar essa, sabe, essa polêmica mesmo, mas trabalhando num jeito responsável e interessante aqui pro roteiro, pros personagens. Mas não é o que aconteceu, então, pra mim, o One deixou muito explícito que a relação dele com o Alan não existe mais. E ele deixa explícito pro Alan, que é a pessoa que tem que saber, só que pra mim, o Alan que não aceita. O Alan simplesmente, tipo, não, a gente ainda pode dar um jeito nisso, a gente mora junto, eu acho que ele tem esse sentimento, né? Enquanto o One tá totalmente assim, ó, não suporta olhar na sua cara, eles dormindo junto, o menino bota o braço em cima dele, ele acorda o menino pra falar, tira o braço de cima de mim, e depois ele nem volta a dormir, tipo. Mas ele chega a dizer pro pai dele que, ai, é complicado. E eu entendo ele dizer que é complicado, porque assim, ele deixa claro em muitos momentos pro One que eles não têm mais uma relação, mas ele podia deixar mais claro ainda, eu acho, e eles têm uma relação difícil, porque, assim, eles ainda moram juntos. E dá pra perceber que eles moram juntos por questões financeiras e porque não é rápido e fácil você se mudar, né? Você levar toda a sua vida que você construiu ali durante sei lá quanto tempo com uma pessoa morando junto e tal, e aí você se separar e levar tudo e se mudar, não sei o quê. Não é tão simples assim, né? Mas ao mesmo tempo, o One, como eu disse, deixa claro. Então, ele fala pro Alan que ele vai se mudar, que ele não vai mais morar ali. Pô, só com isso, tipo, você sabe que a sua relação terminou, a pessoa tá indo embora, ela não quer mais morar com você. Ela não quer mais se relacionar com você, isso é óbvio. Ele fala que ele não vai pro rolê junto com o Alan, porque ele não quer ver os amigos e ter que ficar explicando ou ter que ficar fingindo pros amigos que eles ainda estão juntos, sendo que eles não estão. Você quer deixar mais claro do que isso? Pra mim, o One escreveu assim com todas as letras que eles não têm mais uma relação e o Alan simplesmente não aceita, não supera. Então, realmente não tem agora como a série levar hate, eu imagino, né? Não faria sentido em nenhum momento, mas agora menos ainda, porque a traição não existe. E é interessante a solução que o Alf arranjou, do tipo, se você assistiu o trailer piloto, foi até um twist o fato de não ter a traição, uma coisa que a gente esperava que tivesse, mas também pode ser uma coisa meio, não sei, sabe? Mas pensando só na série, ignorando o trailer piloto, a existência de todos os trailers e olhando só o que a gente tem até agora, pra mim tá incrível. Porque o Alan chegou acusando o An de uma coisa que ele não fez, e uma coisa que o Lundin não tem como saber se é verdade ou não, e aí o Lundin vai acreditar no An, ele não vai, ele vai investigar, o que ele vai fazer, né? E como eles tratam tudo com muita maturidade, e eles são todos adultos, agindo como adultos, graças a Deus, então eu tô ansiosa pra ver como é que o Lundin vai conversar sobre isso com o An, e o que ele vai pensar, por conta do passado dele, que ele já teve uma traição, rolam uns traumas, ele falou que as coisas não eram pra ser complicadas e estão sendo, sabe? Então eu tô muito, muito curiosa, principalmente porque teve um momento entre o Lundin e o Wan em que eles estão falando do filme que o Lundin gosta, que ele até o nome do Liminha é por causa do filme e tal, ele falando disso, e ele fala que, na opinião dele, se o timing é errado, não importa se é a pessoa certa, deu errado. Tipo, se o tempo ali, se o momento foi errado, esquece, deu errado e ele vai deixar pra lá, entendeu? E esse é meu medo, Lundin, pare de pensar assim, não pense assim com um ano. O timing tá ruim, a gente sabe. Mas, pô, é pra dar certo, sabe? Então, a gente torcendo aqui pra um final feliz, a gente tá nessa vibe, mas eu acho que vai ser um pouco difícil por conta desse jeito do Lundin, principalmente, do passado dele e tal. E aí, outra coisa que eu tô com muito medo pros próximos episódios foi a prévia, né, do próximo episódio, que parece que vai rolar um acidente com o Hart. Eu já tô assim, ó, eu espero que não. Juro, não machuquem o meu nenê. Eu vou ficar muito pistola se vocês machucarem o Hart. Tipo, não mesmo. Não, eu simplesmente não aceito. Eu estou com o coração apertado pra saber o que o Liminha e o Hart vão aprontar com aquela motoca, que eu espero que nada dê errado, mas eu tô com medo que as coisas vão dar errado, entendeu? Enfim, estou nervosa aí pros próximos episódios, mas eu acho que vai dar tudo certo, porque eu tô botando muita fé em Moonlight Chicken. Tá muito boa a série, tá muito perfeita pra não dar tudo certo, entendeu? Tô com um pouquinho de medo sim, porque eu disse pra vocês na resenha passada que eu tenho medo de como o Alf lida com finais de roteiro dele, mas tô botando fé.
que vai ser bom. Então, enfim, me contem nos comentários o que vocês acharam do episódio 3 e 4 de Moonlight Chicken, se vocês continuam apaixonados pela série como eu continuo, porque tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso, não tem um defeito, mesmo se tivesse traição ainda não teria um defeito, porque essa série tá perfeita, entendeu? Então me contem o que vocês acharam, me contem se vocês acham que o Alf realmente mudou o roteiro por conta do hate que o trailer piloto levou, se vocês acham que não, que ia ser assim mesmo. Enfim, me contem opiniões de vocês sobre isso, sobre o lance do Alan ter surgido e da traição, se vocês acham que é traição porque ele não se acertou com o Alan ou não, porque tem gente que pode ainda ver como uma certa traição, né, porque ele mora com o cara e tal, ainda não se acertou 100%, igual o Gon, o grande Gon, amigo lá dele, falou, se acerta primeiro com o ex pra daí seguir em frente, né. Enfim, me contem aí nos comentários o que vocês estão achando. Também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo que me ajuda muito, muito mesmo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificações, me sigam nas outras redes sociais, vejam minhas lives, vejam meus outros conteúdos e eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau!